Boa tarde, alunos. Estamos hoje com a nossa aula de Direito Aplicado, né? Semana passada a gente explicou algumas conceituações de direito, direito público, direito privado, falamos um pouquinho do direito constitucional, né? A hierarquia e a importância, né, que temos do direito constitucional. E hoje nós vamos falar do direito civil, né? É um ramo do direito, como a gente já viu, né? Didaticamente, o direito é classificado em ramos e o direito civil é um ramo do direito. Vamos começar então a nossa aula. Aqui eu trouxe para vocês uma figura de um malabarista, né? Porque o direito civil, ele é um malabarista do direito, né? Do direito privado. Ele praticamente abarca todas as relações jurídicas, né? Quando a gente está falando de direito privado, tá? Então, algumas características dele aqui: é um ramo do direito privado, é um direito comum a todas as pessoas, então é pessoa, aplica-se, né, o direito. São normas que regulamentam a relação jurídica entre os particulares, privado, novamente. E na legislação a gente tem o Código Civil, que é a Lei 10.406, de janeiro de 2002, então é uma lei recente, muito recente, mas ela tem umas características do Código Civil anterior, de 2016, tá? Mas é uma lei recente, então algumas coisas vão se adaptando, né? Embora também recente, ela ainda é um pouquinho para trás, tá? E traz algumas ideias ainda que não são condizentes com a nossa realidade, com a nossa sociedade. E as demais leis relacionadas às relações jurídicas privadas. Então, eu não tenho somente o Código Civil no ramo do direito civil. Eu tenho outras leis, que são outras legislações, que também vão se aplicar ao direito civil, nas relações jurídicas privadas. Das pessoas. Aqui a gente começa já para a gente poder definir quem são essas pessoas, né? Quem que é essa proteção que o direito civil traz? Ele traz uma proteção para a pessoa física ou natural e para a pessoa jurídica, que é o nosso CNPJ, que é o que vocês vão tanto ver no curso de vocês, tá? O artigo 1º do Código Civil, assim que você entra nele, ele já fala: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Trata-se, né, da personalidade jurídica da pessoa, né, que é a aptidão para adquirir direitos e deveres conferidos às pessoas físicas e jurídicas, tá? Então, personalidade jurídica é a aptidão para adquirir direitos e deveres. Então, vocês colocarem aí. Fiz essa imagem para ficar gravado para vocês que essa proteção, então, é pessoa física e pessoa jurídica, CPF e CNPJ. A pessoa física, né, a pessoa natural, é aquela que adquire a personalidade jurídica, aptidão de adquirir direitos e contrair obrigações, no momento do nascimento com vida. Então, assim, não basta nascer, tem que nascer e chorar, tem que respirar. Se respirou, nasceu com vida. Se morreu logo em seguida, já é outra situação, né? Mas, assim, a lei, ela determina nascer com vida. Nasceu, respirou, é pessoa física, é pessoa natural, tem que registrar, entra na estatística, é tudo, é pessoa física, tá? O nascituro, pus a figurinha aqui para vocês mostrando a língua, porque a lei tem uma proteção do nascituro, né? O próprio Código Civil, ele diz que o nascituro, né, só tem personalidade jurídica a pessoa que nasceu com vida, ponto final. Então, só quem nasceu com vida. Mas o bebê que tá lá na barriga, né, que tá na gestação, ele tem uma proteção dos seus direitos desde a concepção. E quando eu falo em proteção dos seus direitos, eu tô falando do direito à herança, eu tô falando do direito à vida. Então, assim, ele é detentor de direitos. O nascituro desde a concepção na linha do Código Civil, tá? Eu tô aqui
falando de Código Civil. Quando eu falo de um aborto que a gente vê nas mídias, que fala assim nos jornais, lá a tutela é outra, é uma proteção que vai além do direito civil, que aí é onde eu falo para vocês da hierarquia que a gente conversou na aula passada. Eu falo de uma hierarquia da lei acima, né? No caso, a Constituição. Então, só para vocês, para fins de direito civil, se cair na prova, se eu perguntar para vocês, o nascituro tem proteção dos seus direitos, tá? Capacidade civil é a aptidão para exercer os atos da vida civil. Trouxe aqui para vocês essa figurinha, tá no site do Senado Federal, no Facebook. Eles, se vocês gostam um pouquinho de lei, gostam de acompanhar o que é direito ou não, fica a minha dica aí para vocês. O Senado Federal tem Instagram, tem Facebook, e eles sempre fazem essas imagenzinhas assim para falar um pouquinho, tá? E eu trouxe essa na nossa aula para fixar para vocês que atos da vida civil é virar adulto. Tá? É a partir do momento que você é responsável pelos seus atos, né? Você não precisa ser assistido nem representado, tá? Coisas que a lei permite que você faça a partir dos 18 anos sem precisar de autorização. É o que eu falo, não precisa de autorização, a sua vida passa a ser sua. Casar, comprar bebida alcoólica e cigarro, dirigir desde que devidamente habilitado, ingressar no serviço público, fechar contratos, abrir conta no banco, viajar para o exterior, hospedar-se em hotel, adotar um filho, candidatar-se a vereador, que é a partir dos 18 anos, doar sangue sem precisar, né, da autorização e até ser preso, porque daí você não vai mais ter uma infração lá do ECA, né? Não vai ir mais para um centro educacional. Com 18 anos você é preso, vai para a prisão. Se cometeu o fato com 18 anos, vai para a prisão. Então a responsabilidade é muito grande nesse momento que nós adquirimos a nossa capacidade civil. Capacidade civil da pessoa física natural, né? Segundo o seu grau de capacidade. Por que eu ponho isso aqui para vocês? O Código Civil, ele classifica quais são os tipos de capacidade que nós temos, né? Nem todo mundo, nem todas as pessoas têm uma capacidade plena, né? Tem aquela capacidade sem autorização, sem representação. Então, a gente classifica ela segundo o seu grau de capacidade. E aí tem essas três divisões. A primeira divisão que a gente tem é que as pessoas são capazes. Quais são? As maiores de 18 anos, é aquela figurinha do nosso slide anterior, tá? Aquela figurinha que pode tomar conta da sua vida sem precisar de autorização. É detentoras de um monte de direitos, mas também tem seus deveres. O absolutamente incapaz é aquele que não pode de jeito nenhum fazer, né, ser responsável pelos seus atos da vida civil. E o que seria ser responsável? Né? Ele não tem como nem ser assistido, né? Ele não pode tomar conta dos seus atos com alguém ali assistindo ele. Ele tem que ser representado. E nesse caso, a representação é uma substituição. Ele precisa ser substituído. Então, quando eu falo de um menor, vou dar um exemplo. De alimentos, por exemplo, que vai pedir alimentos, o pai ou a mãe vai lá na justiça e pede alimentos. Quem está pedindo alimentos é o filho, mas ele está representado por quem? Porque quando ele é menor de 16 anos, ele está representado por aquele que está cuidando de você, seja ele o pai, seja ela a mãe. Só que o que acontece lá? Geralmente as pessoas confundem, elas acham que é o ex-cônjuge, né? O ex-companheiro, é a mãe, é o pai que está pedindo dinheiro. E não é, é o filho. Tanto é que tem uma proteção muito grande sobre isso, né? Sobre os alimentos. Que quando o pai ou a mãe que está recebendo alimentos está desviando ou está causando prejuízo ao filho, o outro que está pagando, ele pode entrar com uma prestação de contas. O filho mesmo, quando adquirir 18 anos, pode entrar com uma prestação de contas. Então, a relevância de ter essa representação, né, a relevância da pessoa absolutamente incapaz, é que ela sempre vai ser representada.
tá? Ela vai poder exercer os atos da vida civil, porque ela tem personalidade jurídica, né? Ela tem aptidão para ter direitos e obrigações, porém, ela tem que ser representada. E aí os seus representantes são os pais ou um representante legal. Os relativamente incapazes serão assistidos, né? Como eu disse, aqui já é diferente. Eles têm uma flexibilidade no direito dos atos da vida civil deles. Eles vão estar ali sendo assistidos por alguém. Então, necessariamente, não quer dizer que eles não sabem, não têm o discernimento, não têm consciência. Eles têm uma certa consciência e até um discernimento. Porém, algumas coisas impedem deles estarem fazendo aquilo. E um dos exemplos que a gente, os únicos relativamente incapazes que nós temos na nossa legislação civil são os maiores de 16 e menores de 18. Maiores de 16 porque menor de 16 é absolutamente. Então, como é que fica o maior de 16? Antes dos 18. Ele é relativamente. Ele é sempre assistido, tá? Os ébridos habituais e os viciados em tóxicos. Aqui são as pessoas que têm vícios, né? Vícios com bebida, vício com drogas, vício com medicação. Então, assim, qualquer coisa que tornam eles temporariamente incapazes de estarem tomando um ato da vida civil, né? Tanto é que a gente tem, quando a pessoa está no extremo, aquela internação compulsória. Eu posso pedir uma internação compulsória, e um dos motivos de eu poder pedir a internação compulsória é esse artigo aqui, é esse inciso aqui que fala dos ébrios habituais e dos viciados em tóxicos. Outros que são aqueles que, por causa transitória ou permanente, não podem exprimir a sua vontade. O que eu tô falando aqui? Às vezes uma pessoa surda, que ela tem dificuldade de expressar o seu pensamento, ela precisa estar sendo representada, né? Ela precisa de uma ajuda, representada não, assistida, gente, desculpa. Ela precisa ser assistida, porque aí aquela pessoa que vai estar assistindo ela vai estar provendo para ela as condições dela tomar uma decisão, né? Ela não tem uma falta de discernimento, ela só tem uma dificuldade de realizar algumas situações da relação civil, né? Uma pessoa cega, uma pessoa em coma. Quando eu tenho uma pessoa em coma, a vida dela não para. E eu preciso que ela tenha uma capacidade, né? Por quê? Porque se ela for segurada do INSS, ela tem que entrar com um pedido de auxílio-doença. E se ela está em coma, ela não pode entrar. Então, quem vai entrar? Seu representante. Vai ser uma pessoa que vai representar ela e vai entrar. Ela precisa, às vezes, pedir um seguro. Então, assim, hoje antigamente a gente se falava em deficiente, né? Hoje não. Desde 2015, com a mudança da lei da proteção do deficiente, nós não consideramos mais um deficiente, né? Uma pessoa que tem uma deficiência física, incapaz. Ela pode ser relativamente incapaz, porque talvez ela não tenha o discernimento, mas vai ter que se provar isso, né? E ela entraria aqui nessas causas transitórias, porque é considerado que, embora seja uma deficiência permanente, uma medicação às vezes controla, então ela pode ter uma vida normal, né? Um autista muito bem medicado, que tenha toda uma estrutura, né, que foi condicionado, ele consegue ter uma vida normal, ele consegue ser responsável pelos seus atos, ele consegue fazer um contrato, por exemplo, com alguém sabendo exatamente o que ele está fazendo, porque ele tem o discernimento, né? Ele pode ter uma crise, né? O esquizofrênico, ele tem crise. Então, na crise, que é uma situação transitória, ele vai precisar sim ser representado. Aí nesse caso você pode entrar com uma interdição e pedir para representar aquela pessoa, mas não necessariamente que o fato dele ter a deficiência vai transformar ele numa pessoa incapaz. Isso não existe mais desde 2015, isso mudou. E por último aqui nós temos os pródigos. Eu, quando entrei na faculdade, eu tinha outra ideia de pródigos, acredito que, não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, mas o pródigo, ele vem, né, ele significa ser aquela pessoa
que gasta compulsivamente. Às vezes eu acho que eu sou uma pessoa pródiga. Eu acho que todo mundo tem um pouco, né? Basta ter um cartão de crédito. E o pródigo ele significa isso. Ele não tem controle. Então ele fica relativamente incapaz. E aí uma pessoa pode sim interditar ela sobre esses argumentos comprovados, né? Para que essa pessoa que é o representante dele, essa pessoa que vai estar ali assistindo ele, né? Faça proteção aos bens dele, não deixe que aquela pessoa gaste demais e perca todos os seus bens compulsoriamente, né? A gente está falando de uma situação compulsória, então existe sim também essa proteção para eles e eles estão dentro dos relativamente incapazes. A capacidade civil do índio é regida por lei própria, né? A lei do índio é de 73, ela teve claramente algumas alterações durante todos esses anos, mas ela foi criada em 73. E lá fala sobre a capacidade civil do índio, porque eles têm culturas diferentes, então a capacidade deles de atos da vida civil é diferente da nossa. Emancipação. Emancipação é uma antecipação da capacidade civil plena. Então, assim, eu pego uma pessoa que não tem 18 anos ainda e antecipo a capacidade dela. Então, assim, ela com 16 ela consegue ter as responsabilidades de uma pessoa de 18 no que tange a responsabilidade civil, né? No que tange a capacidade dela civil, tá? São 3 tipos, que é a capacidade voluntária, concedida por ambos os pais, por escritura pública, junto ao cartório competente. Então, se um dos pais tiver falecido, é um pai só. O que eu não consigo é se a mãe quer emancipar e o pai não quer emancipar. Aí não dá para fazer no cartório. Aí tem que ir no judiciário e aí tem que discutir no judiciário. Mas tem como, né? Tem essa possibilidade. Não vi ainda, mas já ouvi dizer que teve pai que a mãe tinha a guarda e entrou com a emancipação porque o pai se negava a dar e a mãe não se conformava porque o pai mal via a criança, né, o filho adolescente, e para o filho era bom estar fazendo aquela emancipação porque ia dar uma maior liberdade para ele, já que ele já tinha total discernimento para fazer o que ele quisesse. A judicial é aquela concedida por sentença judicial, no caso de menor sem pais e sujeito à tutela. Então, assim, às vezes eu tenho um menor que perdeu os pais. Se ele tiver 16 anos, o juiz pode decretar por decisão judicial que ele seja emancipado, né? Porque aconteceu um fato com ele. Esse é um dos exemplos. São vários exemplos que podem ser considerados como uma sentença judicial, mas esses são um dos exemplos. Menor que ficou em abrigo, né? Se ele chegar com 16 anos e comprovar que ele tem esse discernimento, ele não precisa mais ficar na fila de adoção, ele pode ser emancipado. Ele não precisa esperar os 18 anos. Ele vai lá, faz as provas e vai no juiz e pede para que seja emancipado. Nós temos a emancipação legal. Essa emancipação legal, ela é concedida com base na lei. É uma previsão legal. Então, quando eu falo, né, em emancipação legal, eu estou falando das previsões que estão no artigo 5º, inciso 1 ao 5 do Código Civil. Eu pus para vocês no PDF, eu não pus aqui no slide para não ficar muito grande, mas eu vou falar um pouquinho só para vocês, tá? Essas previsões seriam pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em ensino superior, o cara tem que estar lá terminando o ensino superior, e pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria. O que ele está dizendo assim? Aquele que trabalha ou que já tem até uma empresa, porque ele pode ter uma empresa, né? Mesmo que ele seja menor, não tenha capacidade civil plena, ele tem personalidade jurídica, então ele é detentor de direitos e obrigações. E se ele tem uma economia própria, e isso acontece bastante, principalmente quem mexe com software, com game. Tem um rapazinho, se eu não me engano, de Santa Catarina, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele joga videogame, e ele joga muito bem videogame.
E ele, quando ele começou, quem fechava os contratos eram os pais dele, e ele não queria, né? Não quis mais que fosse os pais, ele queria ter uma liberdade maior na vida dele, até porque ele queria viajar para o exterior e morar lá. Então, com 16 anos, ele pleiteou e insistiu e conseguiu a emancipação, né? Foi voluntária, foi pelos pais, para que ele pudesse prover a vida dele, porque ele já tinha renda suficiente, ganhava bem, ganha ainda bem pra caramba, e ele foi embora tocar a vida dele para aquilo que ele queria, jogar videogame, né, pela internet. Isso é lucrativo, viu, gente? E tem bastante campo, para quem gosta, é um campo bem grande. Então ele tinha vida própria, esse aí eu trago só para exemplo a vocês, porque ele tinha uma economia que podia se prover sozinho, então ele pôde se emancipar. Segundo a doutrina, né, eu falo doutrina porque esse aqui é uma regra. Tanto o judiciário como a doutrina entende que a emancipação ocorrerá somente para os maiores de 16 anos, porque eles entendem que a emancipação deriva da relatividade da capacidade jurídica. Então, o menor de 16, ele não é relativo, ele é absolutamente, então ele não pode entrar. E faço um adendo aqui para vocês, na questão do casamento, tem uma previsão aqui de casamento, foi modificado também, tá? Em 2015, 2015 a gente teve bastante modificação. Não é mais permitido casamento para menores de 16 anos, né? Antes a menina casava com 14 e era autorizado, agora não é mais permitido, não é autorizado. Então é 16 anos, a regra sempre vai ser a emancipação com 16 anos. Domicílio. Domicílio da pessoa física, né, da pessoa natural, é o lugar onde estabelece a sua residência com um ânimo definitivo, vontade de ali ficar. Ânimo definitivo seria mais ou menos isso, vontade de ali ficar. Eu trago dois conceitos aqui para vocês saberem diferenciar, que é a residência, local onde a pessoa habita com a intenção de ali permanecer, e moradia e habitação, que é o local onde a pessoa permanece acidentalmente por determinado lapso de tempo sem ter o intuito de ficar. Vou dar um exemplo bobo, trailer de acampamento seria um desses exemplos, tá? Seria um exemplo que a pessoa tá ali, mas, né, acidentalmente, ou a pessoa que fica em hotel, ela não tem residência ali fixa, mas tá naquele momento no hotel por serviço, por algum motivo. Então, moradia e habitação seria isso. Nosso domicílio, né, pela legislação, pela nossa doutrina, é dividido em duas partes. Do domicílio voluntário, que é o ato livre e com ânimo definitivo, eu não sou obrigada, eu sou livre para escolher onde eu quero ser o meu domicílio, que é meu local com ânimo definitivo, né? Então, geralmente é a residência. E pode ser estabelecido mediante contrato escrito entre as partes. Então, muitas vezes vocês vão olhar contratos do curso de vocês, por exemplo, provavelmente tem lá, foro elegido a comarca de Jacareí, foro elegido a comarca de São José dos Campos, foro elegido São Paulo. Aqui teve uma construtora que fez casas aqui, e que no contrato dela, ela pôs o foro elegido São Paulo, gente. Então, assim, se você queria discutir alguma coisa que ela fez, você tinha que entrar com uma ação lá em São Paulo, tá? Então, assim, entre as partes pode haver essa modificação de domicílio. Domicílio necessário é quando a lei determina o domicílio. É bem simples. A lei determina e ponto. São vários artigos que a gente tem em que o Código Civil determina aonde vai ser o domicílio da pessoa física natural. Aqui eu trouxe para vocês uns exemplos, né? Então, quando a pessoa que possui diversas residências, onde alternadamente vive, é o lugar onde for encontrado. Então, se eu moro em várias casas, né, tenho esse ânimo definitivo, mas hora cá tô lá, hora cá tô acolá, onde que vai ser meu domicílio, né? Onde que eu vou ser encontrado? É o lugar onde eu fui encontrado. Domicílio comercial é o local onde a pessoa exerce o ofício. Essa fica uma dica, eu sei que vocês não vão ser juristas, mas talvez vocês sejam, vocês estão começando aí carreira de técnico, né? Então, advogado a gente pode ser até com 80 anos. Esses dias uma senhorinha e um senhor também foi nessa faixa, então dá para ser advogado a qualquer momento. O domicílio comercial
ele pode ser utilizado para você encontrar a pessoa. Vamos dizer que você está tentando encontrar a pessoa e não acha a pessoa, mas você sabe que ela trabalha na empresa X. Você pode mandar aquela intimação ou citação na empresa X. Eu posso usar o domicílio comercial. Então, ele é uma dica muito... A gente usa bastante, nós do direito usamos bastante essa dica. Pessoa itinerante é aquela pessoa que não tem residência habitual. E nesse caso será o lugar onde for encontrada sem domicílio, né? Ela não tem domicílio nenhum. Ela não tem domicílio comercial, né? E ela não tem domicílio residencial. Então, o local que ela vai ser encontrada vai ser considerado o domicílio dela. Então, se ela foi encontrada num hotel em Jacareí, ela vai ser citada ali. E depois todos os atos, se ela não for colocar um endereço no processo, todos os atos do processo vão para esse hotel. Porque ali foi o local que ela foi encontrada, foi o primeiro local que ela foi identificada, então aquele local é considerado o domicílio dela. Dos incapazes é o domicílio do seu representante ou assistente, né? Eu falo assistente, mas seria aquele que assiste, né? A pessoa que estiver assistindo ele. Do funcionário público é o domicílio e o lugar onde exerce sua função não temporária. Eu tenho funcionário público que roda Brasil inteiro e às vezes estado inteiro, então é da onde ele está lotado, que a gente chama, né? O local que ele está ali como fixo, mesmo que ele vive viajando em vários lugares. Militar do Exército é o lugar onde serve. Militar da Marinha ou da Aeronáutica é a sede do comando ou que se encontra imediatamente subordinado. Da Marinha Mercadante são esses navios de passeio, esses navios de mercadoria, né? Por isso que chama Marinha Mercante. É o local onde o navio está matriculado. Do preso é o domicílio é o local onde cumpre a pena. Então, quando eu falo do preso, é aquele que está preso mesmo, tá, gente? É que foi levado à reclusão. Ele não tá esperando na casa dele ou aguardando, não. Você tem ciência que ele tá preso, então vai ser no local onde ele está cumprindo a pena. E do agente diplomático. O agente diplomático do Brasil que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade, sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde esteve. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que eu tenho um diplomata que ele está sendo intimado para uma ação qualquer. E aí ele tá lá nos Estados Unidos, vou colocar aí Estados Unidos, e ele alega essa extraterritorialidade. Gente, desculpa. Eu tô com um negocinho na boca, então eu vou falando. Se eu tivesse presencial, vocês iam ver, minha boca tá inchada. Mas desculpa, vamos lá. Quando ele alega, e não designa nenhum lugar, se ele não colocar assim, mas a minha residência fica no lugar X ou minha residência fica no lugar Y, a citação, né, o domicílio, ou o encontro do domicílio dele vai ser ou o Distrito Federal, que é onde fica a nossa sede, né, da União, ou no último local que ele esteve. Então, esse seria o domicílio do diplomata. Essas relações de domicílio para vocês é apenas para vocês entenderem como são classificados. Não tem muito utilidade prática para vocês no dia a dia. Só o domicílio comercial. Esse eu acredito que vocês vão utilizar bastante, para vocês entenderem que quando vocês precisarem fazer uma notificação extrajudicial, por exemplo, que não necessita de um advogado, vocês podem estar enviando essa notificação para o domicílio comercial dessa pessoa, não precisa ser domicílio residência, tá? E se você souber que ela está no hotel, pode mandar também no hotel, o hotel vai estar recebendo e entregando para ela. Então isso é importante vocês estarem saber para vocês usarem quando precisarem. E aqui do domicílio voluntário é interessante para vocês quando vocês forem analisar um contrato, porque é interessante sempre você pôr o domicílio que melhor vai atender a sua empresa, que melhor vai atender que a empresa que você está trabalhando. Então, se o domicílio para ela é melhor São Paulo, você vai pôr São Paulo. Se é melhor Jacareí, você vai pôr Jacareí. Então, isso é ficar atento nos contratos, para você não ir assinando, né, ou aceitando o que tiver ali sem ter uma noção que você pode escolher.
Fim da existência da pessoa física ou natural. Bem simples, gente, é a morte. Morreu, acabou. Acabou a aptidão, né, jurídica, acabou a capacidade física, acabou. Pessoa natural, morreu. Então, eu falo, cancelou o CPF, né, que o CPF não vai ser mais utilizado. E eu tenho outras situações aqui também, que é o fim da existência da pessoa física, que é a presunção de morte, né? O Código Civil prevê que quando, nessas duas situações, eu posso presumir a morte. E quais são essas? Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Teve aquele desmoronamento de prédios no Rio de Janeiro, se eu não me engano, e tinham pessoas lá dentro. Eu acho que demorou o resgate que 1-2 semanas, então eu posso presumir que talvez depois de 1-2 semanas aquela pessoa, né, passou um mês, eu posso presumir, se não achou o corpo dela, que ela esteja falecida. Brumadinho, outro exemplo clássico, teve o acidente lá, né, o crime ambiental. E várias pessoas não foram encontradas e ainda não foram encontradas, né? A gente já passou de 1 ano, né? 1 ano e vários meses, acho que deu 6 meses agora, vai dar agora em agosto. E mesmo assim, como é que faz para essas pessoas que não foram encontradas, né? O seu corpo, porque necessita encontrar o corpo para a gente poder atestar a morte. Então, só tem o fim da existência da pessoa física quando eu tenho a morte atestada. Se eu não tenho o corpo, como é que eu atesto? Você presume. E uma das condições de presumir é a pessoa estar, né, em um local de perigo de vida. Então, esse seria uma forma de você presumir. Essas pessoas que não foram encontradas em Brumadinho, elas tiveram a sua declaração de morte presumida. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Aqui é uma situação de guerra. É aquele que está ali, do exército, da marinha, da aeronáutica, que está ali em campanha, que está ativo na guerra e que foi, né, talvez prisioneiro e que sumiu por 2 anos. Sumiu por 2 anos. Após o término da guerra, ele vai ser considerado, vai ter uma presunção da sua morte. Porque é difícil achar os corpos numa guerra. Então, por isso que tem essa previsão, o legislador tomou cuidado com essa previsão. Pessoa jurídica também são titulares de direitos e deveres na ordem civil. É o que? A aptidão, né, de adquirir direitos e obrigações, que é a parte da personalidade jurídica, tá? Ela é dividida em pessoa jurídica do direito público externo, que é a ONU, a OMC, Mercosul, são pessoas jurídicas de direito público externo. Pessoas jurídicas de direito público interno, que é a União, os estados, os municípios, Distrito Federal, territórios, autarquias e demais entidades de caráter público criadas por lei. Acredito que eu vou dar aula, se eu não me engano, para vocês, de gestão pública e o terceiro setor. Lá eu vou dar uma ênfase com vocês sobre essas empresas de caráter público, né, que são criadas por lei. Então lá vocês vão estar conhecendo um pouquinho mais delas. E nós temos, a que nós vamos usar, são essas aqui. As pessoas jurídicas de direito privado, tá? Elas estão previstas no artigo 44 do Código Civil e passam a existir no momento da inscrição do ato constitutivo ou estatuto, nos seus respectivos órgãos de comércio ou nos cartórios e com a autorização dos órgãos competentes quando necessário. Então, assim, tem alguns requisitos para a gente poder considerar que essa pessoa jurídica nasceu, tá? Nem todo mundo que está ali exercendo vai ser uma pessoa jurídica, porque talvez ela não tenha criado, não tenha aberto a sua personalidade, né? A sua pessoa jurídica. Mas uma vez que abriu, ela é uma pessoa jurídica. A lei diz que dentre, né, as pessoas jurídicas estão as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as EIRELIs, que são as empresas individuais, tá? Elas, eu trouxe aqui para vocês verem, peraí.
um exemplo para fixar para vocês, tá? Tem a bandeira de Jacareí, que é a prefeitura, então município é pessoa jurídica? É pessoa jurídica. O INSS é uma autarquia federal criada por lei, é uma pessoa jurídica? É uma pessoa jurídica. A Fundação Roberto Marinho, o Instituto Ayrton Senna, que são fundações, é pessoa jurídica? É pessoa jurídica. A CIA é pessoa jurídica. A Eireli, que é empresa individual de responsabilidade limitada, é pessoa jurídica. A ONU é pessoa jurídica. Os partidos todos políticos, eu ia colocar um só, mas aí parece que fica meio ideológico e eu não gosto de nenhum. Então, não sei se estão todos, mas tá a maioria aqui. Os partidos políticos são também, e aqui eu pus os símbolos religiosos, porque são todas as organizações religiosas que criaram, né, que se criaram, são pessoas jurídicas. Domicílio da pessoa jurídica. Da União, o Distrito Federal. Dos estados e territórios, suas respectivas capitais. E do município, o lugar onde funcione a administração municipal. Bem simples, gente. Não tem muito o que fugir, tá? Das demais pessoas jurídicas, então assim, tirando esses três, todas as outras é o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde eles elegerem o domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Eu tenho empresa, por exemplo, Suzano, Papel Suzano, que é aqui Vila Garcia, acho que é Vila Garcia, né? A Papel Simão, antigo Papel Simão. Eles têm um domicílio do estatuto, não é a sede deles, o domicílio do estatuto deles fica lá em São Paulo. Então, assim, é lógico que a gente manda as intimações, notificações pra cá e funciona, tá? Mas ele tem um domicílio pré-determinado. Acredito que todas as multinacionais e grandes empresas devem ter o seu domicílio determinado no estatuto, né? E nos atos constitutivos. A pessoa jurídica com sede administrativa ou diretoria no exterior será o lugar do estabelecimento situado no Brasil a que ela corresponder. O que está dizendo? Se é uma pessoa jurídica com sede administrativa e seus diretores lá no exterior, e isso é muito comum aqui no Brasil, porque a gente tem muita multinacional, onde que vai ser o domicílio dela? No estabelecimento situado no Brasil. Então, se ele tem um estabelecimento em Fortaleza, é Fortaleza. Se tem um estabelecimento em Santa Catarina, é Santa Catarina. Se tem aqui em São Paulo, é São Paulo. Então, assim, é no lugar aonde ela está situado, se a sua sede administrativa e de diretoria não for aqui dentro do Brasil. O fim da existência da pessoa jurídica do direito privado. Aqui eu foquei com vocês só direito privado, tá? Que é o que a gente está tratando no direito civil. E as pessoas de direito público são de forma diferente. Eu não vou falar com vocês nesse curso, porque nosso curso é rápido e não tem por que vocês saberem. Se vocês, numa organização empresarial, vocês vão trabalhar com esse tipo de extinção. Vocês precisam saber essas nomenclaturas para vocês poderem trabalhar. Dissolução convencional, que é aquela com comum acordo entre os sócios, e a baixa junto aos órgãos competentes. Então, é um ato dos sócios. Decidiram dissolver, né? Decidiram fazer o distrato, vão lá e vão fazer a dissolução daquela sociedade e vão baixar elas nos órgãos competentes. Tem que ter esses dois atos, senão a empresa não é extinta, a empresa continua existindo. Tem muita gente que tem empresa e fala, só porque parou de pagar o contador e abandonou, não tem mais atividade, acho que a empresa foi extinta. Não, ela não foi extinta, ela tá lá ainda, o CNPJ dela tá lá ainda, o valor dela cobrado de ISS está lá ainda, os impostos também estão lá ainda, tá tudo lá. Para ela poder ser extinta, ela tem que ter uma baixa junto nos órgãos competentes. A dissolução administrativa, há uma cassação da licença, né? Então, é um ato do poder público contra aquela pessoa jurídica, tá? E o objeto da sociedade passa a ser inexequível, né? Não tem mais aquele tipo de atividade ou tipo de coisa que aquela empresa fazia, ela não existe mais, né? Não é mais exequível. E a dissolução judicial, ela pode ocorrer por falência, quando o ativo for menor que o passivo, o que leva ao estabelecimento de uma execução coletiva, ou por dissolução judicial, que ocorre quando um dos sócios não consegue dissolver a sociedade amigavelmente,
que isso acontece muito também. As pessoas querem dissolver e não conseguem. Então, pessoa jurídica, ela vai fechar nessas 3 possibilidades. Então, esses 3 que vocês precisam saber. Nossa aula acabou. Gente, tem muita matéria. Eu até estava falando com a coordenação é muita matéria. Nas próximas aulas, pode ser que eu dê uma puxadinha com mais matéria e vou tentar fazer 2 vídeos de 40 minutos, tá? Se vocês acharem que for pesado e não aguentarem, vocês têm que me avisar para mim poder enxugar um pouquinho a matéria. É que eu queria passar as matérias para vocês de uma forma que vocês entendessem e vocês fizessem um bom proveito, porque vocês vão utilizar muito toda essa parte de direito, porque dentro, como eu expliquei na aula passada, na organização empresarial, vocês necessitam do direito 100%. Todo lugar se fala do direito dentro de uma organização empresarial. E é importante vocês terem esses conceitos, né? Faz um diferencial enorme você saber esses conceitos. Então, aproveita, respondem as questões, tá? Eu não recebi nenhuma atividade da semana passada. Ela não tem, né? Eu não recebendo as atividades não conta como presença. E aí vocês vão ficar com falta. Aí passar 1, 2, 3, 5 faltas, acabou o curso, vocês não vão ter o curso, não vão passar e vão ficar presos por causa dessa matéria. Então não é o nosso objetivo. Por favor, então, façam as questões, me mandem, pode me mandar datilografado pelo computador, não tem problema, não precisa imprimir para me mandar, só me responda. Se fizer por caderno, quer escrever, pode escrever, tira foto e me manda. Eu só preciso que conste essas questões para que valide a atividade de vocês. Estamos numa realidade de pandemia, a situação está um pouquinho diferente. Então eu conto com a colaboração de vocês para que vocês não percam o curso. Meu interesse é que vocês tenham o curso. Então, se vocês não me mandarem a atividade, vocês vão perder por falta. E é uma judiação, porque é um curso muito bom que vocês estão fazendo, tá? Dúvidas, qualquer coisa, estou à disposição. E na semana que vem vão ser 2 vídeos. Estejam preparados, tá bom? Tchau, tchau.